no esquema. Tô brincando. Eu falei que eu tinha uma prova do Enem aqui. Vai ter cara de tecnologia do ano passado. No ano passado. Quando eu fui fazer vestibular, era o último ano, eu já expliquei isso aqui já, não? Era o último ano de... Ó, o pezão aí na cadeira aí. Entre o Enem e vestibular. Tipo assim, no outro ano ia ser, pra você entrar na federal, qualquer universidade federal, do governo, você ia ter que fazer o Enem, não tinha como outro jeito. Entendeu? Aí era tipo assim, 20 vagas vestibular do lugar e 8 vagas o Enem lá no mesmo lugar. Aí eu falei, vou fazer vestibular, é mais vaga. Entendeu? Eu concorrer com mais vaga, não fazer o Enem, sendo que eu estava no lugar que eu estudava, que era Urutaí. Aí eu fiz o vestibular, não fiz o Enem. Escolhi fazer vestibular. E era mais fácil o vestibular comparado com o Enem. Porque o vestibular, quem preparava as provas eram os professores do lugar, né? Que era, a grosso modo, todos os meus professores. Não eram todos os meus, não. Eram alguns, eram professores, outros não. E aí acaba que eram os professores mesmos que fazia. Aí eu fiz o vestibular. Entendeu? Quem corrigia a redação eram as professoras de lá, tipo igual. Se tivesse um vestibular aqui, quem ia corrigir a redação era Nível, Thales, Fabrícia. Entendeu? A Olga, que são essas professoras, elas que iam corrigir. Não é igual no Enem, que você nem sabe quem corrige. Não tô falando que isso tem uma diferença. Talvez tenha, né? E aí eu não fiz. Aí eu entrei no vestibular e beleza, nunca mais fiz vestibular na minha vida. Eu fiz uma outra prova depois, mas foi do mestrado, lá em Uberlândia. Pedreira também. Pra quem é estudante, sim, né? Pra eu que só fui lá fazer 30 questão, de boa. Tô falando que foi fácil. A gente fica porque que acontece? Eu, né? Por que acontece? Igual eu expliquei para os meninos. Tem um site, depois eu vou passar para vocês aqui. Eu gosto de, às vezes, ir lá nele, chama Cursos Objetivos, Traço Objetivo. Passei aqui não, né? Sempre eu entrego. Depois eu passo para vocês. É um site que eu gosto dele porque ele tem alguns vestibulares que eu gosto, tipo o Unicamp, o UNB, USP. E aí eles têm lá a prova e a resolução, certo? Aí o que eu faço? Eu vou lá no, sei lá, na do Unicamp, na prova lá, olha uma questão que está parecida com a... Você está focado, mas não, mas esquece, entra, pode entrar aí. Pronto. E aí, eu pegava lá uma questão, tipo assim, atrito, igual caiu no Enem. Pego um de atrito da Unicamp. E aí eu vou lá e resolvo, né? Lá em casa mesmo, de boa. Aí o que eu faço depois de eu resolver? Ué, eu confiro. Não tem um gabarito? Não estou lá em casa? A prova já não foi feita? Não tem a resolução? Aí lá no Enem, como eu tô com essa mania de muito tempo, o que eu fiz? Fiz a questão, falei, e agora? Como é que confere? Mas foi de boa. Mas aí, como eu tinha mais tempo, foi bom que eu fiz, dava para tirar a prova real de quase tudo, né? Tipo assim, peraí, deixa eu fazer as outras coisas aqui improváveis. Entendeu? Algumas continhas lá. Igual uma que tinha do terceiro ano, que eu mostrei para os meninos. Só que na sequência lá é interessante porque é legal. No contexto, porque tinha uma lá da tomada, da régua, lembra dela lá? Que era a menina ligava o ar-condicionado, portátil e o computador. Aí eles queriam saber qual que você ligasse depois, quantas oportunidades ia ter de ligar sem queimar a régua. Régua é parecido com a extensão. Para quem não sabe, tem extensão de energia e tem régua, é diferente. Por causa de um fator. Qual que é a diferença, vocês sabem? Por causa de uma coisa. Chama fusível. E aí na régua lá, ele queria saber quantas tentativas ela tinha. Ela tinha só uma. Porque depois que ela mudava para a cafeteira, a régua queimava. Aí acabou. Então você já resolveu o exercício e ia embora. Aí o que eu fiz? Eu fiz o cálculo dos outros também. Qual que poderia e qual que não poderia. Entendeu? Mas é legal você pegar algo inédito, igual para mim foi bom, eu gostei. Foi uma experiência bem massa. Peguei algo novo, inédito. Tipo assim, não é uma questão que eu pesquisei na internet, eu quero resolver essa. Estou procurando questão de atrito. Aí aparece lá algumas. Não. Só veio. O que vier, você tinha que resolver. Química eu achei massa também, porque química eu não dou aula. Aqui tem muita coisa de química que eu tô enferrujado. Eu dei aula só lá no quarto, 2 anos seguidos. E foi
é uma aula só, né? Porque é só uma turma. Igual aqui é massa que eu dou o mesmo conteúdo em 3 salas. Então fica bem condensado. Lá tinha um de atrito lá. Você marcou qual? Você viu lá no Instagram lá? Os gabaritos ou não? Ele era sempre... Lá, só para contextualizar aqui. Lá tinha uma questão de atrito. Lá tinha 3 questões dá para vocês resolver, que é do física do primeiro ano. Tinha a do cara que passava lá, você trouxe aí a prova? Daí ali. Ele vai chorar na hora que Não tem nada a ver não, uma coisa com a outra não, moço. Não, moço, você tem que justificar nada pra mim não. Tá de boa. Nossa, me emburro. Aqui, ó, essa que é a do atrito. Beleza? Aqui é legal a questão, porque ele fala assim, ó, um cara tá empurrando uma caixa, e aí tem uma rampa, tá no primeiro piso e no segundo piso. E aí do primeiro pro segundo piso tem uma rampa. Aí o que ele falou? O cara aplica uma força, bastante força, para empurrar a caixa. E depois no meio do caminho ele para de aplicar muita força, reduz, mas continua empurrando a caixa. Lá, subindo a rampa. Na hora que ele chega lá em cima, ele continua empurrando a caixa. Beleza. Eu tenho dois tipos de atrito. Quais são eles mesmos? Qual é o outro? O nome é parecido mesmo. Eu tenho 2 tipos de atrito. Quais são eles? Quais um atrito com o Arthur, que não pode conversar? Aproveitar aqui a piadinha. Bora, velho, aqui mesmo, não, na moral. É estático e cinético. Estático é parado, estátua, cinético é movimento. Beleza? E aqui ele estava em qual atrito? Estático ou cinético? Cinético, a caixa não estava andando? E aí você tem que pegar uma coisa. Toda vez que estiver no atrito cinético, o valor de atrito cinético ele é constante, ele não muda. A não ser que você mudar a rugosidade entre os dois. Tipo um exemplo. Se eu pegar aquela cadeira lá no fundo e arrastar até aqui na frente, o atrito é o mesmo, o chão é o mesmo. Certo? Agora se eu estiver na fazenda, igual acontece muito lá na fazenda, quando a gente tá arrastando lona lá, limpando lá. Tem a terra e tem a grama. Você concorda que o atrito entre a lona e a grama é um e no chão é outro? A gente percebe lá exercendo a força. Por quê? Mudou a superfície. Um é grama e um é terra. Entendeu? E aí lá, nesse contexto, presta atenção, quando eu mudo da terra para a grama, muda o coeficiente de atrito cinético. Aí ele não é constante. O que é constante? É algo que não muda. Constante é algo que não muda. Continua a mesma coisa o tempo inteiro. Então, quando eu estou lá arrastando lá a lona e aí está na terra, é um atrito só. Quando eu vou para a grama, já é outro tipo de atrito. Então, a força minha que eu tenho que aplicar já muda. Aqui, nesse caso, ele ainda deixou claro aqui, ó. Considere que a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos com plano inclinado, dos pisos, né? Com plano inclinado. Então, o tempo inteiro, a caixa não parou, ele continuou empurrando a caixa. E que a rugosidade entre a superfície permanece a mesma durante todo o percurso. Então, se não muda, o atrito cinético é constante, ele não muda. Então, da alternativa é a letra C, ó. Ele continua a mesma coisa assim, ó. Ah, mas ele empurrou com mais força e menos força. O que que você mudar? Só a velocidade. Só a velocidade. De novo, presta atenção. Presta atenção. Talvez vocês já brincaram de uma situação de, tipo, um senta num papelão e o outro puxa. Quando a gente é menino, a gente faz muito isso. Tapete também, tapete, mais fácil de analisar. Se você estava na mesma superfície lá, sei lá, na garagem da sua casa, você aplicou uma força e arrasta, beleza. Quando você aplica mais força, cara, o atrito é o mesmo. Você só está exercendo mais força, você vai ficar mais cansado. Mas o atrito é o mesmo, não mudou nada. Como que você faz para mudar o atrito? Ou jogando sabão, ou jogando água, que aí fica mais fácil puxar. Entendeu? Mas o coeficiente de atrito é o mesmo o tempo inteiro, se você está na mesma superfície. Lembra, se você mudar de um lugar para o outro, aí ele altera. E aqui é uma questão nossa, recentemente que a gente está resolvendo. Só que como que você resolveria? É treinando, igual eu falo para vocês, é refazendo o mesmo exercício. É fazendo o mesmo exercício. Certo? Aqui tinha 2 outras questões, que falavam a velocidade média, que é essa aqui, ó. Essa prova sua é a cinza, é?
A mesma que eu fiz. Pela sequência lá, né? Aí tinha umas coisas que vocês não estudaram, não precisa endoidar com isso, não. Pesquisar trem que vocês não estudou ainda, você tem que entender o assunto para depois estudar. É a 112 aqui, ó. Era do cara, o ladrão passar lá no laser e ele acionar. Não sei se vocês viram isso. Vocês perceberam isso aí. E aí ele perguntou o seguinte, qual que é? O laser tem que acionar em quantos milissegundos? O tempo mais rápido possível. Se você não souber fazer, você pode chutar entre A e B, né? Que era o menor tempo. Você pode chutar entre as duas. E aí, se você for considerar, ele quer saber quando o bandido passa. Subir no muro e descer no muro, isso não é válido. Então você já eliminava. Porque ele quer saber quando passa. E aí você tem três casos. 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 5 metros por segundo. Quanto que ele passa mais rápido? Com 1, 2 ou 5 metros por segundo? Quanto que ele passa mais rápido? Com 5, porque está com a velocidade maior. Então, quanto mais rápido ele passar, o sensor tem que pegar e disparar. Senão o sensor é ruim. Entendeu? Os caras passam rápido e ele não dispara. Aí, beleza. Para resolver ela, era corpo extenso. Lá no iniciozinho eu falei sobre isso. Isso é lá no iniciozinho. O que é corpo extenso? Lembra? Corpo extenso é o seguinte. Eu falei para vocês corpo pontual e corpo extenso. O que é o corpo pontual? O exercício vai lá e fala que uma moto ultrapassou um ônibus. Ele não fala o tamanho da moto, porque é um corpo pontual. Não interessa o tamanho da moto, não interessa. Se é uma CG 125 ou se é uma Harley Davidson, não interessa. Só quer saber o quê? A velocidade e o espaço que foi feito ali para ultrapassar. Agora, se o exercício fala que um ônibus foi ultrapassar uma carreta bitrem, aí já muda o contexto. Porque o carreta bitrem é uma carreta maior, beleza? Deixa eu limpar isso aí. E o ônibus também já é grande, então você já tem que considerar a dimensão, o tamanho do ônibus, beleza? Aí a gente chama de corpo extenso. Por quê? Ele deu o diâmetro do receptor aqui do laser e deu o diâmetro do perfil do cara. O diâmetro do laser é 35, o diâmetro do cara é 20. Você tem que somar os dois, ia dar 35 centímetros. Passando para a meta, ia dar 0,35. Aí você usava a velocidade média. Como que eu uso velocidade média mesmo? Lembra? Cara, a equação vocês têm que carregar ela junto lá com os utensílios do cinto do Batman ou da Batgirl. Tem que carregar. Vira e mexe, vocês vão precisar. Vira e mexe. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Distância dividido pelo tempo. Aí você vai achar em segundo. Para você passar para milissegundos, você multiplica por 1000. 1 segundo é igual a 1000 milissegundos. Beleza? Aí é nesse caminho aí. Outra questão que tinha aqui é a do avião. Que é essa aqui, ó. Parece ser difícil, né? Mas realmente parece mesmo. Mas não é tão assim, não. Tem que ter calma. Mas o problema é que você tem 3 minutos numa questão, né? Você tem que ser bem habilidoso. Aqui você vai fazer velocidade média para norte, para leste e para altitude, né? Norte, leste e subindo. E aí ele falou que no avião foi sair, o vento bateu e ele explicou as coordenadas. Aí você ia descontar ou compensar. Tipo, ia dar 200 km para o norte, 200 km por hora para norte, 200 km para leste e 10 km por hora para cima. Aí ele falou que o vento estava empurrando para baixo. 1 km para baixo, 1 km por hora para baixo. Então, se você quer subir com 10, você aplica 11 para cima, que desconta 1 que você está recebendo. E aí você ia ter que fazer tudo isso aí. No final ia dar a letra D. Gostei, achei bom e ano que vem quero fazer de novo. Que vem não é pra moer isso aqui. Faça. Não, mas é isso aí, velho. É se expondo que o crescimento vem, entendeu? Se a gente não se expor a essas coisas aí, bicho, a gente nunca sabe como é que a gente tá, pra onde a gente vai. Vamos? Qual que é o exercício aí? O 9 eu já fiz ou não? Ah, mas uns falou que sim, outros não, e aí? Ah, então vamos fazer. É lá de Júpiter, lá, né, e tal. Então vamos resolver ele aí. Se eu não me engano, eu acho que só passou os dados. Quais que são os dados aí mesmo? Peso da Terra é 650 newtons. Peso de Júpiter, 1.625. Gravidade
gravidade, Júpiter nós não temos. Aí a gente tem a gravidade da Terra, que é 10 vezes por cima da Terra. Beleza. Acho que eu passei, algumas pessoas já tinham feito aqui. Primeira coisa é, ele quer saber a gravidade dele lá na Lua. Fácil. Se eu achar a massa dele, não muda, nem na Terra, nem em Júpiter, certo? A massa continua a mesma. Então, eu posso fazer o peso dele na Terra. Então, peso é igual a massa vezes gravidade. Logo, o peso, 650. A massa eu não sei. Gravidade da Terra é 10. Logo, a massa é 650 dividido por 10. Corto o zero. A massa dele na Terra, que é a mesma lá em Júpiter. Usando a mesma equação, eu tenho o peso dele em Júpiter e agora eu tenho a massa. Eu acho que é em gravidade, 650, 625. Igual a massa, perdão, aqui, que é 65 vezes a gravidade. Logo eu passo para o outro lado dividindo. Gravidade é igual a 1.625 dividido por 65. Logo a gravidade em Júpiter é 25 metros por segundo. Júpiter é o planeta que tem maior gravidade. Júpiter é o maior planeta, logo é o que tem maior gravidade do sistema solar. Ponto final. Rapaz, meu trem tá quente, viu, bicho? Fiz a prova lá ontem na sala, lá, suando igual tampa de marmita. Fria minha tava só a prova. Não, mas tava quente lá, tô zoando assim, mas tava quente. E ligaram esse... E o ar-condicionado lá, mas não resolveu muito não. Qual é o próximo? Lá na Aurora. Ali que vocês lavou ele não? Pôs água não? Colocou água? Vocês têm que pôr água nesse trem aqui, moço, pra esse trem. É, ó, põe pra moer aí. Qual que é a próxima aí? Uma pessoa iniciou uma dieta e seu peso era de 860 quilos. Ah, Nos 15 dias, seu peso estava 795. Após a dieta, a massa reduzida pela pessoa foi. ela tinha um peso e depois teve outro peso, né? Após 15 dias, no caso, ela perdeu. Então, você tem dois caminhos para resolver aí. Você tem dois caminhos. Quais são eles? E aí? Quais caminhos você tem? Daria para fazer 860 vezes 795, aí pegava essa sua quantidade de. Ele quer saber a quantidade que perdeu, né? Você pode fazer isso também. Após a dieta, a massa reduzida pela pessoa foi dele. Ele quer saber quanto que ele perdeu de massa. Dá para você fazer um peso menos o outro, e aí você vai achar um peso, né? Aí você usa a gravidade até descobrir a massa que ele perdeu. Ou também dá para você fazer, descobrir a massa que estava no início, a massa que ele tem depois, e subtrair também. A escolha é sua. Qual que é mais fácil? Vamos extrair os dados aqui. Você é besta, hein? Que ele perdeu? Não, ele falou que depois de 15 dias ele emagreceu, não foi isso? Então, ele perdeu quanto? Então, 79, ele estava com uma massa maior antes, 80 alguma coisa, 90. Dá 145. Sei não lembro mais não. Tem que fazer ela aí. Não, mas não lembro mesmo não. Faz tempo que eu resolvi. Tem um ano que eu resolvi essa questão. Hoje tem exatamente um ano. Mas realmente, foi no ano passado, nesse momento aqui. Só me ajuda aí, me traz os dados aí. O peso inicial era de 860. Peso inicial 800 e? 60. Após 15 dias, 795. 795. Ele te deu gravidade? Não.
Mas a gente já sabe. É quanto? Ah, eu posso fazer um menos o outro. Depois eu descobri a massa. Foi o que ele perdeu. Vai ficar 145 por 3, não é? Vou fazer aqui. Peso resultante, que seria a diferença, né? 860 menos 795. O peso que ele perdeu, o PR aqui de resultante, mas pode mudar aí também. Peso, eu vou colocar PP, peso perdido. Quanto que dá? 65 newton. Esse é o peso que ele perdeu. Peso é uma força. Massa é quantidade de matéria. E aí agora eu vou. Peso é igual a massa vezes gravidade. Peso eu tenho que ele perdeu. A massa eu não sei, eu quero descobrir é isso. E a gravidade? É 10. 65 é igual massa vezes a gravidade que é 10. M é igual 65 dividido por massa é igual. É só você voltar a vírgula uma vez. 6,5 kg. Nossa, eu perder 6,5 kg em 15 dias, bicho? Queria. Que exercício que ele fez. 6 quilos. Uhum. Eu acho que primeiro é o tecido adiposo que vai embora. Né? Que é a gordura. Que é a reserva de energia do corpo. Ah, tudo bem. Prova aí, então. Prova. Depende de que aí. Qual artigo você está fazendo? Mas eu acho que o mais comum, né? Eu acho que é tecido adiposo, gordura. Normal. 10,5. Só de retenção de líquido. Não, mas isso aí é sal, não? Mas eu falo assim, se você corta o sal, você já vai desinchar. Porque o sal é hidroscópio, né? Não, desinchar é mais fácil mesmo. Cortar açúcar e sal desincha. Só que não dá isso tudo, não. Não, não tá pra quem ganhar aqui, não. Não tá Trocando conhecimento. Eu falei lá do provérbio chinês, né? Do pão e da vela, do conhecimento. Ela tá no provérbio chinês aqui agora, pô. É. Mas quando a gente corta o sal, a gente faz a gente, na verdade, o desinchar, que a gente fica inchado é açúcar, né? Porque é inflamatório. E aí Você tem que tirar o sal de tudo. Você gosta. não consegue, não. É impossível tirar o sal. Não consegue, não. É ruim demais. Eu já fiquei, já. Eu tive que ficar por causa da neném, né? Mas a gente precisa de sal. É doído. Eu também fiquei um período, fiquei uns 45 dias. Quando a neném nascer, a gente tem que ficar sem sal. Mas para acompanhar tem que ficar sem sal também. Rapaz, é doído. Sem açúcar você fica, agora sem sal. É porque o sal tem uma função lá no cérebro também, né? Ele faz uma função, ligação iônica lá no transporte de neurônio, sabe? E aí você precisa do sal. Só que a gente tem como ter essa fonte de outras formas. Só que a gente já pega ele hiperpalatável desde pequeno. Então, na hora que você reduz, bicho, você sente falta. É igual açúcar.
Você pega só os trem hiperpalatáveis. Você saiu da escola e deu uma vontade de comer um M&M, uma bomba de açúcar. Ah, vou comer um salgado. Você está mais associado na gordura e no sal. Não, substitui não. E alguns foi reprovado, né? E tinha açúcar ainda. Então é isso aí.